Olá, sejam todos bem-vindos à primeira aula do curso de Inteligência Artificial Generativa com Python, mas que na verdade também veremos um pouco de outras linguagens de programação, tá? Pelo Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Bem, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Tá, tá sendo compartilhada com a parte dos slides. Tudo certinho para Sim, vocês? sim. Sim, Aqui certinho. tá aparecendo. Beleza. Vamos lá. Bem, ó, como eu não tô contra a tela, eu peço para vocês, se for mandar mensagem ali no chat, alguma coisa assim, até eu tentar resolver esse problema, ver se eu compro no AliExpress, sei lá o que, aqueles monitores menorzinhos, alguma coisa assim. Eu peço, por favor, para abre o microfone e fala, tá? Porque eu também só tô vendo a minha tela mesmo aqui, o do navegador com bem-vindo ao curso, tá? Bem, esse curso, o material dele é uma aplicação no próprio OBS, tá? Então, ou no próprio OBS, no próprio GitHub. Então o endereço já passei aqui no chat, mas vou colocar ele também na descrição desse vídeo quem estiver assistindo gravado, beleza? Bem, o curso ele tem esse esquema aqui, que é o padrão das aplicações hoje em dia, né? Que é essa barra lateral. Recomendo sempre para poder ter um layout melhor possível. Você ficar na parte que você for ler, interagir, você ficar com essa parte colapsada, mas aqui você vai poder usar. Nas próximas atualizações eu pretendo colocar aqui um buscador para poder a pessoa, porque o curso já está com 63, entre aspas, slides, tá? E isso aqui, eu diria que isso aqui é mais ou menos uns 5% do curso, tá? Mais ou menos uns 5% do curso. Então, vou colocar uma busca, tá? O curso já é multidioma, então aqui ó, você clicar aqui já está em inglês e português. Quem tiver com problema também, ó, tem aqui, dá para aumentar a fonte, tá? E aqui você pode navegar também pelo curso aqui, ó, no cantinho e também usando a setinha, tá? Por enquanto eu coloquei a setinha para o lado e para o outro, mas talvez depois eu coloque a setinha para cima e para baixo para ficar o mais parecido com o PowerPoint também, beleza? Você vê que eu nem priorizei muito a parte muito de apresentação e, e coloquei quase nada aqui sobre o professor. Depois eu melhoro isso aqui, mas quem me conhece sabe que eu não sou muito de ficar, nossa, eu fiz isso, sou isso, fiz aquilo, tal. Cara, sendo bem sincero, no final do frigir dos ovos eu sou um programador, tá? E eu gosto de ser programador e tenho muito orgulho disso, tá? De ser programador, tá? Então, é, é o que eu gosto de fazer e eu gosto de ensinar. Não sei se eu sou exatamente um professor é, profissional, alguma coisa assim, mas eu gosto muito de ensinar e eu tento fazer uma didática como eu gostaria que tivessem feito para mim durante meu período escolar. Acho que teria sido mais proveitoso. Mas vamos lá. Bem, como a gente comentou e deu para e a gente fez aqui uma pequena pesquisa aqui de campo no início, é, a gente a gente viu que tem algumas pessoas aqui no curso que não praticaram ou não também tiveram tempo ainda de pelo menos aprender um pouco do básico ali de Python.
Vamos aproveitar então esse pequeno início para poder dar uma revisada, tá? Então, é o seguinte, qualquer linguagem de programação, você precisa de uma unidade básica, que são as variáveis, tá? As variáveis, se você fizer uma analogia com Excel, que eu sei que é algo muito comum para qualquer área, né? Pode ser advogado, pode ser principalmente contador, né? Administrativo, todo mundo, Excel é assim, tipo assim, você tem que saber ler, escrever e saber Excel, né? Para sobreviver no mundo hoje em dia. Então você pensa na variável, o mais próximo ali do que seria um Excel, seria uma daquelas células, né? E o que seria o nome da variável seria o que hoje no Excel seria a coluna em si, tá? Então, quando você cria uma planilha no Excel, normalmente você faz o quê? Você vai lá e coloca coluna, nome, coluna, idade, tá? É claro que o Excel, ele por natureza, ele já é o que em programação a gente chama o que em inglês, né? De array, né? Que quem aqui lembra da época do colégio, principalmente o pessoal de humanas aí, que a gente tinha que trabalhar com vetor, matriz, lembra? Então, é a mesma coisa. Por quê? Porque matrizes e vetores, né? A gente tem a questão das posições, né? Os dados. Mas, voltando aqui para a variável básica, então aqui não interessa a linguagem de programação. No máximo, o que muda de uma linguagem de programação para outra? Algumas elas vão exigir um, um modificador ou algum identificador além do nome da palavra. Então, por exemplo, tem linguagens igual o próprio JavaScript que vai estar assim, var espaço. Aí você coloca o nome da variável, altura, tá? E você vê aqui que o sinal de igual é para você dar o valor daquela variável. Então, toda variável ela precisa ter um nome. Você pode dar o nome que você quiser. Abacaxi, X, a gente vai ver muito, tá? X, Y igual, matemática, né? O valor para ser atribuído, né? E, então, e o valor para ser atribuído à direita. O Python, ele tem essa característica de você não precisar, igual muitas linguagens têm, do ponto e vírgula, além da quebra de linha para você ir para a próxima instrução, tá? Cada linha aqui está sendo uma instrução. A instrução na linha 2 está sendo definir uma variável chamada altura com o valor inteiro. Lembra que no colégio lá a gente aprendeu que existem os números inteiros, os números reais, né? 172 é um número inteiro. O idade também, ó, aqui é uma variável chamada idade que está carregando também um número inteiro. Agora o peso já seria o que no colégio a gente aprendeu como sendo número real, mas em programação a gente dá um nome mais matemático para ele, são os pontos flutuantes, tá? Então aqui, ó, peso 68,5. E aí só para já dar um adianto lá para frente, a gente só usa um divisor de casa decimal, tá? As linguagens modernas, igual até o Python, acho que 3.13 ou 3.14, ele até deixa você usar o underscore para facilitar a visão do usuário quando você tem alguma coisa como um valor assim
3 bilhões, 450 milhões, 350 mil, não sei o quê. Mas o computador, ele só trabalha com um divisor, que é o divisor da casa decimal, e é o pontinho, tá? E inclusive, se você olhar os valores lá que os americanos usam, né? Eles dividem lá os cents com ponto, né? Eles não dividem os cents com vírgula, né? Então, assim, não é igual a gente faz no Brasil, tá? Ou no Excel. A gente divide com ponto, tá? Então, é a casa decimal. E aqui, o amostra, ele já está sendo uma variável que não é nem inteiro, nem texto e nem booleano, que é true ou false. Ele está sendo já uma coleção. O Python até tem 2 tipos de coleção. Ele tem essa coleção que é com bracketzinho, né, que é igual a gente fez no colégio. Mas ele tem essa coleção aqui que é entre parênteses. O que é essa coleção entre parênteses? É uma coleção imutável. Então, depois que tem. Quando você usa entre parênteses, você não pode mudar nada que está aqui dentro. Nem para crescer, nem para aumentar, nem os valores. É só isso, tá? É só isso. Então, aqui, esse amostra, ele está sendo uma coleção cujo a primeira posição está recebendo o valor de altura, não é que ele está recebendo a variável, ele está recebendo uma cópia do valor de altura. É assim que programação funciona, tá? Na segunda posição, idade, isso é uma cópia, e na terceira posição, peso. Aí eu pergunto para vocês, e é uma coisa minha, tá? Vão se acostumando, coisa de autista mesmo. Eu tenho sérios problemas ainda mais online, é pior ainda, porque online você não fica vendo a carinha. Não, assim, é até melhor não ter a câmera aberta no online por uma questão de banda, tá? Então, assim, eu preciso ter o feedback em áudio eu vou acabar sendo chato, mas faz parte da coisa. Então, eu preciso que de vez em quando vocês abram o microfone e falem. Aí eu vou fazer uma pergunta agora. Eu vou fazer várias perguntas, tá? Dezenas ou centenas. Então, vamos lá. Pessoal que não é de TI, tá? Pessoal que é de TI, pô, vamos deixar o pessoal por enquanto nessa parte aqui. Então, pô, porque isso aqui é ridículo para vocês, eu sei. Pessoal não de TI, vamos lá. Qual é o tamanho desse array, desse vetor, né? Cujo a variável de nome amostra está recebendo? Qual o tamanho dele? Pensa em tamanho como se fosse, no caso aqui, a quantidade de linhas no Excel. Responde aí, gente. Abre o microfone alguém, pelo amor de Deus. Alguém que não é de TI. É a pergunta, eu sei que é meio óbvio, assim, meio tipo... Pelo amor de Deus. Gente. Cadê a galera? Cadê a galera aí que... São 3 colunas e 2 linhas, né? Não, essa parte... Não, ainda não. Vai chegar nessa parte. Ah, Mas assim, matriz mesmo, tá? Matriz mesmo. Cara, eu vou ter que... Eu vou fazer o seguinte, eu vou só ir aqui pro... Depois eu vou ter que fazer uma tela aqui, uma tela de auxílio para eu poder usar o Python a hora que eu quiser, tá? Mas deixa eu pegar aqui a parte de exercício, que aqui eu sei que eu posso. Então, olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, pessoas. Estão vendo aqui minha tela? Posso até aumentar aqui Pô, aí, ó, já tá bugado aqui o negócio, ó. Era para estar a fonte aumentando aqui junto, mas beleza. Pessoas, tá? Aí eu faço assim, ó. Ou eu posso usar isso aqui, tá? Tanto faz, tá? Tanto faz. A única diferença é que esse depois não pode mexer e esse pode mexer, tá? beleza. Tá? Então, vamos lá. Pessoas. Então aqui eu vou usar
o tipo texto, tá? O tipo texto, você pode usar aqui com uma aspa simples ou uma aspa duplas, tá? Então aqui, ó, pessoas, aqui, ó. Zezinho, Luizinho, Huguinho. Quantas pessoas tem aqui dentro? 3. Beleza. Agora, pessoal, ainda que não é de TI, é o seguinte. Podem chutar se for errar, não tem problema. Qual é a posição em que está o Zezinho nesse vetor? Eita, tem alguém aí que tá com modo cyberpunk. Alguém sabe? Dou-lhe uma, advogados. Dou-lhe duas. Então, eu sou economista, mas eu tô falando para ajudar aí. Então, É, pode falar, pode é, falar. é o. No Python é uma posição zero, né? Isso. Então, olha só, em matemática, as coisas. Na verdade, vamos ser sérios, gente, no mundo real as coisas começam com zero, tá? Sim, tudo começa com zero. Por exemplo, alunos inscritos. Qual é a primeira posição de alunos inscritos? Zero, a lista começa vazia. Querem ver uma coisa física que quase todo mundo tem e que prova por A mais B que no mundo real as coisas começam com zero? Pega uma fita métrica na casa de vocês. Ela já começa com 1 centímetro? Não. 1 milímetro? Não. Começa com zero. Então, a, pri- Achava que tu ia dizer a conta bancária. a conta bancária. Ainda vai para negativo. A mim, então. É, entendeu? Então, assim, as coisas no mundo real começam com zero. É porque nós humanos, nós temos aquela relação com o número zero, uma coisa muito pejorativa, né? Mas se você parar para pensar, por exemplo, num concurso público, é bizarro falar isso, mas o cara que passou ele não passou em primeiro, ele passou na posição zero na lista de aprovados. Ele não passou na posição 1, ele passou na posição zero. Se você tem uma pilha de livros, você tem 4 livros, um em cima do outro. Ou aqui, ó, igual aqui, ó, você tem 3 livros. O primeiro livro, matematicamente e no mundo real, como é que funciona as coisas? É o livro zero. Mas é porque pra gente humana é difícil, porque a gente pensa em zero como vazio, né? Tá? Então, assim, é só para quem não é da área ou nunca programou para se acostumar. Tudo começa com zero, a nível de posição. Tá? É só lembrar da fita métrica. Então, eu tenho aqui a variável, aqui ó, sinal de atribuição, a coleção, tá? Se eu for imprimir ela, aqui ó, pessoas, posição, aqui ó, posição, tá? Zero. Aqui, acho que aqui não vai rolar não, deixa eu... não, tá aqui ó, Zezinho, tá aqui. Aqui ó, até que funcionou, não tá bacaninha do jeito que eu quero, mas funcionou aqui ó, Zezinho, tá vendo? Isso aqui eu coloquei um compilador Python dentro dessa aplicação usando o WebAssembler, tá? A gente vai chegar nessa parte quando a gente for usar o WebGPU. Então aqui, ó, o Zezinho é posição 0, o Luizinho é posição 1 e o Huguinho é a posição 2. Se eu tentasse o 3 aqui, ó, aqui, ó, lista índice fora aqui, ó, fora do range, né? Fora do... Ai, caraca, esqueci como traduzir isso. Alcance, alcance. Alcance. Então, só para vocês já se acostumarem um pouquinho com isso,
tá? Deixa eu dar um F5 aqui. Então vamos voltar aqui para esse slide aqui. A gente viu aqui variáveis e muitas vezes a coleção ela pode ser uma coleção de mais de uma dimensão, tá? Igual essa aqui. Vou voltar aqui para esse negócio dos exercícios, porque tem o compiladorzinho Python aqui. Vamos lá. Então aqui eu posso ter o seguinte, ó, pessoas, tá? Então eu tenho aqui a minha coleção e eu posso ter uma coleção dentro da coleção, que aí já se torna o quê? Lembra que a gente viu no colégio? Eu tô falando não lembro, mas eu sei que quase uma pergunta assim, tipo, Mauri vai dizer, não lembro não. Nem eu lembro do professor ensinando isso no colégio, até porque a maioria das coisas era decoreba mesmo, felizmente. Então aqui, por exemplo, ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Zezinho, tá? 20 anos, sei lá, 1,80 m. Pra gente não perder tempo, né? Usar o... Estão percebendo que cada elemento ele é separado por vírgula, tá? E outra coisa que eu vi que algumas pessoas tinham dúvida no outro curso que eu dei há uns 3 anos atrás, olha só, a linguagem de programação ela funciona por uma sequência de tokens, tá? E a regra não é igual a gente trabalha, como é que eu posso dizer, vai ter a questão da indentação sim, principalmente o Python, mas tem que ter um espaço depois do nome da variável e isso aqui, essa parte aqui é só uma questão de lint, uma questão de do código ficar literalmente bonito, tá? Porque assim funciona também, tá? Assim funciona também, tá? Sem saída, mas não deu erro de programação, tá vendo? Tá? Isso aqui é só, assim, eu não vou dizer que é firula, porque é uma boa prática, tá? Então aqui, eu dei quebra de linha aqui, mas podia ser isso aqui tudo numa linha só, tá? O que importa é a posição das coisas. Abriu, tem que fechar no final. Abriu, tem que fechar no final. Nisso, o interpretador de código ele não perdoa, tá? Aqui, ó, esqueci. Ser humano a gente perdoa. Às vezes a pessoa esquece de colocar um ponto final no final do parágrafo. Aí o juiz vai indeferir sua petição só porque você esqueceu de um ponto final de uma vírgula. Pô, brincadeira, né? Aí, ó, mas aqui não tem perdão, tá? Não tem perdão. É igual o saudoso Jiraya. Não te perdoo, tá? Então, essa aí é a molecada de estagiário aí dos 20 anos e tal, eles nem sabem o que a gente tá falando, mas beleza. Então aqui, ó, Zezinho, Huguinho, aqui 30, 1,90 m, e aí Luizinho, tá? 40 anos, 1,60 m, tá? Aqui, se vocês perceberem, eu tenho um array, né? E dentro dele, o que tem na primeira posição desse array? Me responde aí. Ele tem um texto, um número, um booleano, que é true ou false, ou ele tem ou ele tem um valor mais complexo do que isso? Me responda aí. Não vale aquele nosso amigo que estava respondendo as coisas tudo até agora, não. Tem que ser outra pessoa. Chuta aí, Hugo. Pelo amor de Deus. Por favor, alguém. Então, bem, se vocês perceberem, quando eu começo um array, o que tiver aqui antes da primeira vírgula, que tiver aqui, ó, aqui, vocês não concordam comigo que é a posição 0? Certo? Isso está claro para todo mundo? Aí vocês abrem o microfone e falam sim.
Senão, Sim. beleza. Aí eu te falo, antes da primeira vírgula tem o quê? Isso aqui é o quê? Que eu acabei de ensinar há um minuto atrás. Isso aqui não é outro array? Certo? Isso. E esse array, ele tem também elementos aqui, ó, tem a vírgula. Então, isso aqui é o quê? Já começa a ter uma matriz multidimensional. Esse pessoas, ele tem quantas posições? Eu vou até tirar essa última vírgula que não precisa. Ó, uma coisa antes da primeira vírgula, duas coisas antes da segunda vírgula e uma última coisa. Então, se eu quiser ver o tamanho dele, e a gente tem certeza disso, eu uso essa função aqui, ó, len de length, né? E aí eu chamo o nome da variável. Se eu clicar em executar, vai aparecer o que aqui, pessoal, que não é de TI? Qual o tamanho de pessoas? O tamanho. Tamanho. Pode responder sem medo, pode errar. Chuta aí, pô. 3 posições, considerando 0, 1 e 2. Sim, ó. 0, 1 e o 2. Agora é o seguinte. Eu ensinei para vocês que a gente usa o bracket do lado do nome da variável para poder o quê? Invocar, ou no caso, recuperar o valor de uma posição. Se eu recupero o valor da posição 0, tá aqui, ó. É um array de 3 posições, ó. 0, 1, 2, cujo a posição 0 é um texto que a gente chama de string, tá? Assim, ó. String. Essa barra é comentário. Então, tudo que eu colocar aqui, o interpretador de código, ele não interpreta literalmente. Então, eu posso colocar qualquer coisa aqui em comentário, tá? Na posição 1, tem um inteiro, né, que é um int, e na posição 2 um float, né, que é um número real, né, porque ele tem pontos flutuantes. Aí eu quero acessar o que a gente está convencionando aqui como sendo a idade da pessoa. O 0 acessa esse cara todo. Eu quero acessar a idade dele. A idade está sendo que posição desse array aqui na linha 2? Fala aí. Posição 1. Isso. E aí como é que eu vou acessar? Ó, o Zezinho, ele tá na 0 de pessoas, certo? Aqui, ó. Posição 0, posição 1, posição 2. E a idade do Zezinho tá na posição... Aqui, ó. O 0 é o nome dele. O 1 é a idade dele. Aqui, ó. Então eu faço assim, ó. Acessei o primeiro cara de pessoas, acessei o segundo cara de pessoas. Então tá aqui, ó. A idade do Zezinho. E se eu quisesse acessar a altura do Luizinho, eu troco aqui para quê? Esse número e esse número. Para 2 e 1. É a Claudinha que tá falando? Letícia. Letícia, tudo bem, minha amiga? Bom dia, tudo. Bom dia. Eu fiquei tão feliz quando eu joguei no Notebook ontem a lista, né? Apareceu sua fotinho lá. Ah, Então, mas ó, eu quero a altura dele, hein? A altura do Luizinho, ó. Vou até colocar aqui para lembrar vocês, ó. pode ser 2, Ó, aqui é o 0. 3. Não. 2 e 1. Não, ó. Esse cara aqui é o 0. Esse cara aí é o 1. E esse cara aqui é o 2, certo? O Luizinho, ele tá no 0, no 1 ou no 2? Isso aí você acertou, tá no 2. No 2. E a altura do Luizinho tá onde? No 0, no 1 ou no 2 desse cara? No 2. Isso. Então fica aqui, ó. 2, 2. Ai, calma aí. Deixa eu ver.
Nossa, passando vergonha no predatado. É porque é muita linguagem de programação, tá? O Python comentário não é barra barra. O Python comentário é tralha. Ai, cara, é muita linguagem na minha cabeça, desculpem, tá? É uma coisa. Vocês vão ver que o Python ele tem umas coisas que ele gosta de ser o diferentão, tá? C, PHP, Java, C Sharp, JavaScript, até SQL. O comentário é o quê? Barra barra. Aí o Python é igual o brinco. Vou aproveitar que tem os nossos amigos paulistas aí. Ó, na França eles falam biscuit. Um monte de países eles falam alguma coisa parecida com biscuit. E a gente que no Rio, né? E nos pacotes aparece o quê? Biscoito. Aí chega em São Paulo e eles falam bolacha. É igual Python. A linguagem toda de programação usa um barra barra. Aí chega o Python. Não, vai ser tralha aqui. Tá? Então, aqui a gente já consegue emular um pouco o que seria uma matriz de duas dimensões. E qual a matriz de duas dimensões que as pessoas mais usam no mundo de segunda a sexta? Que tem nas colunas, se eu não me engano, são letras. As posições da coluna são letras e as linhas são números mesmo. E que todo mundo usa e todo mundo odeia ao mesmo tempo. Eu, pelo menos, detesto. É um programinha Excel. Exatamente. Por quê? Porque o Excel, o quê? Ele não é uma matriz de duas dimensões? Quais são as duas dimensões do Excel? Coluna e linha, né? Certo? Celso, e se eu quisesse fazer 3D, 4D, 5D? Tá, também, a gente vai chegar lá, tá? E depois combinar com uma coisa mais poderosa que é o dicionário, que aqui no Python eles chamam de dicionário, tá? JavaScript e outras linguagens é mais, assim, objeto simples, tá? Mas aqui é só para vocês pegarem, assim, o pulo do gato, tá? Outra coisa. Quando a gente tem uma coleção assim, em programação, o ideal é que você tem uma coisa dinâmica. Imagina, você tem lá, você quer... eu sei que aqui vai ser o exemplo que eu vou dar meio inútil aqui, tá? Na vida real, mas, porra, quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, bicho. Mas digamos... Ou melhor, digamos que você quer imprimir na tela o nome e a idade de cada pessoa, tá? Mas você não quer fazer um print, 2 print, não sei se vocês concordam comigo. Se vocês fizerem assim, o código vai ficar dinâmico. Imagina que isso aqui está vindo de um banco de dados, o que é muito comum. Imagina que isso aqui é a lista de um litisconsorte lá, ou alguma coisa lá, enfim, tá fazendo lá inventário, alguma coisa assim. Às vezes é uma lista dinâmica. Cada processo tem o seu e tal. Você vai conseguir fazer um código que vai saber fazendo um print para cada um? Não, né? Você não tem como fazer isso. Para fazer a coisa dinâmica, você tem que fazer o quê? Você tem que iterar sobre essa lista, tá? O que é o iterar? É você usar um recurso de programação que ele possa, ele sozinho, esse é o primeiro cara. Faz o que você quiser com ele. Quando você terminar, eu vou pro próximo, e quando tiver nada, ele sai. Tá? Isso é iterar. Pensa que iterar é você... Imagina, te dá uma lista de compra, vai lá comprar isso aqui no mercado. Não é o que a gente, ser humano, faz? A gente não começa a lista de cima para baixo até chegar no último item. Eu mesmo tendo a lista, eu sempre esqueço de comprar alguma coisa, tá? E tem que voltar no mercado, mas beleza. Então aqui, o mais comum que a gente vai usar vai ser para iterar um recurso chamado for, tá? O for é o quê? Para, tá? Cada, tipo assim, para cada... Aí eu tenho que dar
Uma espécie não, tá? Tecnicamente é um ponteiro. Porque esse ponteiro vai ser o ponteiro que o for vai me dar apontando para a posição que ele vai estar. Então, para cada P em pessoas, tá? O ponteiro, o nome eu dou o que eu quiser. Aí ele vai me dar acesso, vai jogar o valor dentro desse laço com o nome que eu dei ali. P, podia ser banana, abacaxi, X, não interessa. Para cada P em pessoas, aí eu dou um Enter. Estão percebendo que quando eu dou Enter, o próprio editor aqui, ele já dá aqui uma indentação, um afastamento? Por quê? Porque no Python é o jeito que o interpretador precisa saber se o que eu vou fazer é filho disso aqui. Tá? Se eu colocar alguma coisa aqui na mesma altura do for, não é algo que pertence ao for. Tá? É uma instrução que vai ser executada, por exemplo, depois do for. Ele não vai ficar dentro desse laço de repetição, tá? Então aqui, ó, para cada P em pessoas, se eu imprimir o P, ó, print P. Aqui, ó, ele fez, ó, pum, pum, pum. É rápido, tá? Porque isso aqui é uma instrução ridícula para os nossos computadores de hoje em dia, tá? Então, aqui, ó, aí ele trouxe lá o P, aí trouxe o primeiro, o segundo. Eu quero imprimir o nome das pessoas. O nome das pessoas está em qual posição? Posição. Fala aí, Lelê. Oi, 0. Ótimo. Então tá aqui, ó. Zezinho, o Guinho e o Luizinho, tá? Então, e eu poderia fazer eu poderia ter uma outra variável aqui do lado de fora, declarar aqui, por exemplo, média. Começa com 0, certo? E aí, eu quero agora fazer o seguinte. Na verdade, eu vou nem fazer soma, vou fazer, ó, soma alturas. Ah, Celso, por que você não deu espaço? Porque se eu dou espaço, o interpretador pensa que já é outro token. Então, ou você faz assim, ou você faz assim, ou você faz assim. Essa é a parte que a minha equipe adora, né? Pessoal que não é de TI, qual o nome desse caractere aqui que eu estou selecionando? Cara, pior que tu já me falou isso, eu esqueci. Fazer igual. Agora vai ser porradaria generalizada aí, né? Tô só esperando só pra ouvir. Alguém tem esse caractere? Alguém usa esse caractere no Instagram, alguma coisa assim? Como perfil? Ah, meu perfil arroba, não sei o quê. Tananã, esse caractere. Alguém usa? É underscore, é isso? E. Porra, que isso, porra. Aí, Hugo. Porra. Talento que está sendo. Tá aí, o talento que não está sendo completamente aproveitado ali, ó. Tá vendo? Depois você leva isso lá para o gabinete. Pode deixar que eu vou falar. É underscore. Underscore, hein? Underscore. As pessoas erroneamente, mas assim, tá, não é nenhum crime, tá? Até gostaria, podia ter um dispositivo ali, acho que 25 anos de reclusão, acho que seria uma boa. Acho que seria justo. Quando as pessoas chamam de underline, tá? Não é underline. Underline é a linha embaixo do texto, tá? O nome desse caractere é underscore, tá? Só em saber isso aqui, vocês já começaram a sair ali da galera boomer e já estão ali, sabe aquele negócio de, sei lá, 3% das pessoas que... Mas é sério, o nome desse caractere é underscore, tá? E no Python, a
Aí, cada linguagem de programação ela tem suas convenções de boas práticas de coisas, tá? O Python, a convenção dele é isso, separar termos compostos por underscore e continuar tudo minúsculo. Maiúsculo, a primeira letra vai ser para nome de classe, essas coisas, a gente ainda vai chegar lá. Então aqui, ó, soma alturas, começa com 0. Aqui, depois eu vou consertar isso aqui, tá? Mas as alturas, elas estão em que posição que cada P vai receber, né? Que lembra, o P vai ser um ponteiro dinâmico para cada item de pessoa, né? Item 0, 1 e 2. A altura está em qual posição? 0, 1 ou 2? 2, né? Então, aqui eu imprimo as alturas, certo? Eu quero fazer o seguinte agora. Não quero imprimir nada aqui por enquanto. Eu quero começar a somar as alturas. Soma alturas. Então, aqui o que eu posso fazer? Soma de altura recebe ela mesma, certo? Mais dinamicamente o que vier de cada posição de pessoas na posição o quê? Aqui, ó, 0, 1, 2. 2, certo? Eu tenho alguma saída aqui? Eu coloquei print em alguma coisa? Não. Se eu der um print aqui agora, tá aqui, ó. Eu quero a média das alturas, tá? Média alturas. E aí, galera? Porra. Galera que faz vários cálculos aí para mora e multa em direito tributário. Celso, Oi, posso tirar uma dúvida? claro. Eu só não entendi o porquê o soma alturas igual a 0 no início. O resto eu até acompanhei bem, eu acho. Uhum. Mas por que tem que ter esse soma alturas igual a 0 no início que eu me perdi? O Hugo, pensa o seguinte, ele aqui vai fazer o quê? Ele vai. Essa variável é o que a gente chama de acumulador, certo? Então, no primeiro laço do for, ele vai fazer o quê? 0. Ele vai fazer 0 mais 1,80. Tá. Aí depois ele vai fazer o quê? 1,80 mais 1,90. A soma disso aqui, que eu sou ruim de fazer cálculo de cabeça, vai ser nananã mais 1,60. Então, é só isso, só por causa disso. Tá, Entendeu? entendi. Beleza. Ficou claro. Obrigado, Celso. Nada. E isso aqui dá pra ficar menor, tá? É que eu tô fazendo aqui do jeito mais verboso. Ah, aproveitando, você não é, porra. E aí, como é que eu pego a média aqui das alturas, então? Mas tem que somar os 3, né? Que a gente já E tem, dividir- né, nessa variável. Isso. Ah, E colocar uma divisão, como a gente começou com 0 necessariamente de valor, pode dividir por 3, certo? então, mas isso aqui é dinâmico. E se depois aumentar Pela para... quantidade de valor. O que eu mostrei há uns 5 minutos ou 10, eu já perdi a questão do tempo, para pegar o tamanho de alguma coisa. Que aqui tem 3 pessoas, mas daqui a pouco pode ser 90 mil. Imagina que você está construindo um sistema de cadastro. Isso aqui poderia ser um sistema de cadastro. Tudo bem, tá? A gente não guarda idade, a gente guarda a data de nascimento, calcula idade em tempo de execução. Porque o tempo não para, né? As pessoas vão envelhecendo. Mas vamos fingir que é assim, você está criando um sisteminha de cadastro para uma academia, né? Ah, aluno tal, tem 20 anos, mas... Oi? Vai dividir pelo tamanho, lente. Isso. Tô falando, hein, Hugo? Ó, len de quem? Len de quem? Pessoas, né? Olha aqui, ó. Print. Depois eu vou ensinar, obviamente, a você fazer arredondamento de casa decimal e tal. Na média, nossos alunos têm 1,76 m.
Vamos mudar dinamicamente, ó. Vou colocar aqui a Mariazinha. 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 Ela tem 20 anos e tem 1,54 m. Ah, esqueci da vírgula aqui, ó. Aí, ó. A média agora já caiu. Tá vendo? Completamente dinâmico o código. Perceberam? Bem, vamos lá. Outra coisa que a gente vai ver também durante o código. Deixa eu dar um F5 aqui e voltar aqui. Vamos lá. Antes de entrar na IA, vale a pena a gente, né, alinhar o alfabeto do Python, né? Dei esse intensivão rápido de Python para vocês e para alguns até de programação, né? Que a gente vai usar o nome do curso, né? Variáveis com nomes claros. Então, elas guardam o valor que o modelo vai usar depois. A gente vai usar isso bastante durante o curso. Números e tuplas. Cada observação pode virar uma tupla. Tupla é o nome, que em inglês é tuple, é o nome que o Python dá para esse tipo de array que não pode ser mudado o valor depois, tá? Que é isso em parênteses, tá? Lista de exemplos, né? Um conjunto de tuplas vira base para treino. Então a gente vai ver aqui a gente vai fazer um mini machine learning aqui. Vocês vão ver que vai ter essa estrutura aqui. Leitura simples. Acessar, ó, dados 0, 0 significa o quê? Primeira linha, primeira coluna, tá? Então tá aqui, ó. E vocês vão ver que eu deixo para vocês aqui, ó, coisas que não teria como fazer no PowerPoint, né? Vocês vão poder passar o mouse aqui e ver a explicação do código, tá? Vamos ver a explicação aqui, ó. Ó, ali imprime valor. O gráfico interativo aqui, ó. Destacar cada amostra. Então tá aqui, ó. Na altura, né? A relação peso e altura aqui, ó. Aqui já vai estar começando a dar um pouco de uma dica do que a gente vai trabalhar na questão de predição e tal. E até nos limites de usar a função linear. Uma outra coisa que é essencial em qualquer linguagem de programação são as funções, em que algumas linguagens, também, principalmente antigas, chamam de procedures, né? Procedimentos. A gente viu muito isso no colégio, lá com a tia Teteia, lá, que era, existe uma função f de x, certo? A lógica é a mesma, só que aqui pelo menos a gente pode dar uns nomes bonitinhos para a função, não só f de uma função que se chama f, ou f1, f2. Eu posso ter uma função chamada prever peso. A função recebe os parâmetros, ela pode ter parâmetros, não é obrigatório, e ela retorna alguma coisa. Então, se a gente voltar aqui para aquele nosso coisa de exercício, que eu sempre esqueço o slide, pensa o seguinte, eu tenho aqui a minha função aqui, ó, somar, tá? Tem uma função chamar. No Python, o token, a palavra-chave que vai dizer para o interpretador que o que virar depois do espaço, lembrando, tecnicamente podia ser 1000 espaços, tá? Mas por boas práticas é um espacinho só. Mas aqui tem que ter alguma coisa, nem que seja uma letra só. Assim, S, tá? Mas tem que ter. Eu vou ter uma função somar, o Python ele dá o nome de def. A maioria das outras linguagens de programação é assim, ó, tá? Function, tá? Ou no caso do Java, é só a visibilidade ou nada, você já sai somar, tal. Mas aí que lá nem é função, aí são outros 500. Então aqui, ó, somar. Somar recebe. Deixa eu só ligar o ar aqui. Somar recebe. Eu posso colocar dois parâmetros aqui, ó. Valor 1, valor 2, tá? E aí, lembra, igual o for, ele começava com 2 pontos, aqui você tem que dar os 2 pontos para começar também para você começar também o bloco, né? O que eu vou fazer?
ele vai receber esses dois valores. Isso aqui acaba virando duas variáveis que só vão existir aqui dentro dessa função. Aí eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Soma, uma variável que só vai existir aqui dentro, recebe valor 1 mais valor 2. Tá? A função existe na memória, mas ela não está sendo usada. Se eu quiser usar, eu posso fazer, ó, print, chamo o nome dela, ó, somar 2 mais 2. Ah, Celso, não está somando. Por quê? Porque eu não coloquei nada na função para retornar alguma coisa. Então faltou fazer isso aqui, ó. Return, tá vendo? Agora sim. Beleza? Então vamos voltar para cá aqui, ó. Então tá aqui, ó. Def, criar rotina, né? A tarefa, o procedimento, melhor nome é a função, com os parâmetros de entrada, né? E aí você pode usar o return para devolver a saída. Beleza? Aí, por exemplo, aqui, ó, eu já estou tendo variáveis para guardar o que vão servir de coeficiente nas nossas equações de predição, tá? Então aqui, ó, o peso previsto, ele está passando 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros para essa função, e essa função está fazendo o quê? Ela está fazendo somas e multiplicações aqui, tá? Para tentar, entre aspas, fazer uma previsão do peso aqui. Mas, obviamente, aí aqui tem um gráficozinho interativo que vocês podem testar aqui, ó. Se você colocar uma idade e uma altura, o que, com essa função simples, o nosso pseudo machine learning, nossa pseudo IA vai tentar adivinhar o peso da pessoa, tá? Se a pessoa tiver 1,64 e tiver 41 anos de idade, ela pesa 69 quilos, 70 quilos mais ou menos, tá? Tem a questão do acumulador, que é o quê? Aí a gente faz aqui o laço, tá vendo? Lembra que no nosso lá a gente teve que criar uma variável lá de soma para ficar acumulando a soma da altura da galera para depois fazer a média? Ó, aqui, ó. É a mesma coisa, tá? A única diferença é o seguinte: eu posso, se eu quiser, usar o mais igual para não ter que fazer soma erros, recebe, soma erros, mais erro. Isso aqui me faz escrever menos, entendeu? Esse mais igual. Que esse mais igual é o quê? Ele recebe ele mesmo. Mais alguma coisa. Mais o quê? O erro. Tá? É só isso. É só um que a gente chama de sintaxe açucarada, né? Sugar syntax lá, tá? E o resto é muito parecido com o que a gente fez lá naquele nosso exemplo. Beleza? Aqui tem um gráfico interativo também, né, com as amostras e os erros. Aí, agora chegou a parte que eu gosto, que é a parte que eu vou poder ir lá, tomar um café e tal, de boa. Vocês vão resolver esses 6 exercícios aqui, tá? Vocês vão resolver 6 exercícios. Aí é o seguinte, pessoal. Eu peço assim, é uma coisa, um pedido pro bem de vocês mesmo. Se esforcem sem precisar apelar para a internet, para IA, nem nada. Entendeu? É pelo bem de vocês mesmo. Vocês podem até usar, não é todo mundo aqui adulto, mas vamos dizer, alguém usar, acabou usando, conseguir. Enfim, aí depende do nível de abstração que você quer, mas eu sei, é muito tentador usar IA mesmo. Até num curso de IA, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas tentem fazer na mão mesmo.
esses exercícios. Tem aqui o botão verificar, tá? Tem um botão aqui verificar. Deixa eu até colocar alguma coisa aqui só para ele... Tá vendo? Aí ele vai falar, ó, revise seu código e tal. Então, assim, pode ser que eu fiz agora há pouco isso aqui, caso dê alguma coisa errada, mas não tem problema, tá? Não tem problema. Mas a ideia é o quê? Ele poder lá calcular o IMC, tá? Lógico, né? Se você não lembrar aí a fórmula do IMC, você abre o Google, vê a fórmula do IMC, mas está aqui escrito também, tá? Aqui, ó, usando a fórmula aqui, ó, peso dividido pelo resultado da altura dividido por 100 elevado ao quadrado, tá? Se você quiser usar o potência no Python, é o asterisco asterisco. Se você quiser usar o potência direto, tá? O asterisco só, ele multiplica aqui, ó, 2 vezes 2, tá? Mas se você quiser fazer 2 elevado... Se você quiser fazer aqui, ó, 5 elevado a 2, aí você usa asterisco asterisco. Mas se você quiser fazer por multiplicação também, o Ot até ensinou, aí cada um com seu cada um, tá? Vou pausar aqui a gravação. A gente volta 11 horas, tá bom? É mais ou menos uns 20 minutos para vocês fazerem o exercício. Se ninguém falar, comigo é o seguinte, calou, consentiu. Então... Celso, deixa eu só te perguntar uma coisinha. Vou fazer direto na tua apresentação, mas você usa PyCharm? Olha, você pode usar o PyCharm sem problema nenhum, tá? Hoje em dia eu não tenho preconceito, se a pessoa quiser usar aqui, Levi, o controle tá aqui. O interpretador que quiser. Tá? A pessoa usar o interpretador que quiser. Mas lá pra frente, não vou mentir, o melhor, para nível Pro mesmo, nível adultos, vai ser usar o VS Code. Tá. Usar o VS Code. Até porque a gente vai chegar numa hora lá pra frente e a gente vai usar coisas maravilhindas, tá? Como Codex. Meu francês não é bom, tá? Eu não sei falar direito Claude. Então a gente prefere chamar de Claudinhos Códigos. A gente vai usar o Claudinhos Códigos. E outras ferramentas de Vibe Code. Aí é bom que vocês vão ficar felizes, vocês vão ver que não é só os advogados que vão perder emprego aí, os programadores também, entendeu? Obrigada. Tá? Mas o ideal lá pra frente vai ser usar o VS Code mesmo, que é um negócio muito mais profissional. Mas pode usar o PyCharm. Pode usar o PyCharm, pode usar aqui, pode usar o Tony também, Tony com TH, tá? Que ele é muito simples, ele é assim, muito simples. Vocês fiquem à vontade, tá? Vou parar aqui, 11 horas 11h05 a gente volta, tá? Até daqui a pouco, pessoal. Valeu. Vai ficar 2 arquivos agora, só essa diferença. Então, pessoal, vamos lá. Vamos corrigir os exercícios. Me ajudem aqui. Vamos lá. Digamos aqui que o cara tem 1,80 m, 90 quilos. Tá? E aí, o que eu coloco Eu coloco aqui no IMC, usando Python. Pode ser o pessoal de TI mesmo. Me ajudem aí. Coloca primeiramente peso, barra. Abre parênteses. Altura, barra. Dividido por 100. Isso, barra 100. Aí do lado de fora, 2 vezes o sinalzinho de asterisco. Multiplicar. Asterisco, isso. 2. A altura já tá em metros aí, vai dar diferente aí. Vai dar diferente, tem 100 centímetros só. É verdade. Desculpa. Tem que ser 180.
Eu monsanteei também quando tava fazendo exercício. Aí. Aqui, depois eu vou corrigir isso aqui, tá? Não, Mas- se você botar ali na dica ali, e na dica ele bota os valores da variável, aí esse erro some. Isso aqui eu vou Valeu. corrigir depois, tá? Pra eles fazer uma verificação dinâmica mesmo, tá? Vamos lá. Dá outro bug aqui. Aqui tá falando a questão da gente poder... Aqui, vou corrigir esse bug depois, mas ele está pedindo o seguinte, ó. Acesse o terceiro elemento da lista de alturas e armazene em terceira altura, né? E use len para calcular. Então, no caso aqui seria... a gente ter aqui uma variável alturas, certo? Então, ó, 180, 160, 150, terceira altura. Então aqui seria o alturas, né? Posição o quê, pessoal? Qual é a terceira altura? 2. 2. Isso. Certo? E se a gente quiser usar aqui, ó, use o len para calcular o total de pessoas. Use o len para calcular o total de pessoas. Seria, na verdade, isso aqui, né? Mais ou menos, né? Len de alturas, né? Porque essas alturas pertencem a pessoas, né? Vou só executar aqui. Né? 3 alturas, certo? Se a gente aumentasse aqui um pouquinho. 1,76, certo? O próximo exercício tá falando aqui, ó, complete a função predição peso que recebe altura e idade e retorna a predição. Aqui bugou por algum motivo e ele está sempre carregando aqui o próprio negócio de funções, né? Deixa eu só dar uma corrigida nisso e subir aqui para cima. Dá só um minutinho. Só um minutinho. Dar uma corrigida aqui, só um minutinho, já volto já. Vou pausar. Então, vamos lá, tá? Aqui o de listas a gente tinha feito aqui na mão mesmo, né? Vamos agora para o de funções, tá? Então tá aqui, ó. Tem função beta 0, beta 1, beta 2, tá? O Python, ele permite que você, ao invés de fazer assim, ó, são várias linguagens de fazer isso, tá? Ao invés de você fazer assim e depois quebrar a linha e fazer outro, você pode criar N variáveis e dar os valores delas tudo numa linha só, separando por vírgula. Mas é a mesma coisa, tá? É só lembrando, é só uma sintaxe açucarada. Beta 0 é uma variável do tipo inteiro, né? Inteiro negativo. Beta 1 já é um ponto flutuante, né? Um float. E o beta 2 é um float também. Tá? Então aqui, o que a gente teria que fazer? Teria que só completar o return, né? E ele vai fazer essa predição. Então aqui seria... Vamos lá, me ajuda aí, o Jorge. Na
verdade, seria basicamente copiar o que está aqui, né? Praticamente, né? A gente até pode criar uma variável aqui, se a gente quiser uma variável bonitinha, né? Resultado. E fazer o que ele está pedindo aqui, ó. Que é o beta 0 mais beta 1 vezes altura mais beta 2 vezes idade. A ordem que ele vai fazer é aquela ordem matemática que a gente aprende no colégio quando não tem parênteses. É o tal do BODMAS, né? Isso aqui, ó. BODMAS. Tá? Então, aqui, ó. A soma seria o S, o M multiplicar, o O. Então, o resultado aqui, ó. Opa. Agora. Eita. Beta Z. Ah, tá. O nome das variáveis aqui. Coloquei o nome diferente. Aqui tá a altura e idade. Só que. Betas not defined. Return resultado, né? Ou return beta, né? Ai. É porque eu coloquei uma variável chamada resultado e coloquei para retornar uma variável beta. Esse era o erro que eu tinha cometido, né? Uma leve. Então tá aqui, ó. Deixa eu ver se o verificar tá... Depois eu tenho que consertar esse verificar, tá? Mas aqui, ó. Uma variável está recebendo o resultado, né, dessa equação e eu estou retornando o valor dela. Ou eu poderia fazer muito mais fácil, né? Poderia fazer assim também, tá? E lembra, se a função existir só... Se a função tiver declarada, ela não roda, ela só roda se alguém executar. E ela roda quantas vezes a pessoa executar, tá vendo? Certo? Ah, não, agora o cara tem 1,50 m e o cara tem 70 anos. Ah, por essa fórmula a gente vai prever, a gente vai tentar estimar que o cara tem 81 anos de idade. Tá? Condicionais, que é uma coisa que a gente acabou não vendo. Então é o seguinte, classifique o peso como leve, médio ou pesado usando condicionais. Até 55 quilos, leve. Até 65, médio. Acima de 65, pesado. Tá? Então vamos dizer que um cara tem 72 quilos. Ele tem que cair aqui no pesado. O que a gente usa em programação? A gente usa o if. Vocês que usam Excel e usam fórmula, vocês usam o if o tempo todo. Como é que é o if lá do Excel? Falam aí pra mim. Pessoal que não é de TI. Que tem lá. Nananã, então, nananã, senão. Qual é o nome da fórmula do Excel? Por exemplo, se... Aí já dei a dica, né? Se o... Vamos dizer... o valor for menos, acho que de 20 salários mínimos, alguma coisa assim. Ah, então com RPV. Se não, precatório, né? Alguma coisa assim. Só que a gente usa o Excel brasileiro, né? E o Excel brasileiro, as fórmulas são... traduzidas, né? Mas o Excel original é if, né? O nome da fórmula. E o if é o que? É o desvio condicional. Se essa expressão der verdadeira, entra no bloco do se. Aqui não tem aqui o Python eu posso usar um segundo if encadeado, tá? Eu recomendo até mais usar o match case que veio no Python 3.10, mas tudo bem. Então aqui, ó, se peso for menor ou igual a 55, a variável classificação, que ela ainda não existe, mas vai passar a existir. Algumas linguagens não deixam fazer isso aqui não, tá? Python deixa. Vai receber o texto, a string, né? Leve. Aí, elif, o que significa elif? É uma supressão de else com if, tá? Else com if, tá? É o elif. É uma coisa bem do Python, tá?
Aí ele entra numa outra condicional. Vamos dizer... Aí eu pergunto para vocês, 72 é menor ou igual a 55? Não. Ele vai entrar aqui? Não, porque isso aqui dá verdadeiro ou dá falso? Hein, meus amigos procuradores, advogados, economistas, contadores? Essa expressão aqui, ela dá verdadeiro ou dá falso? Isso. Então ele não vai entrar aqui. Aí ele vai passar para a próxima linha de instrução. A próxima linha de instrução é o quê? Se não se o peso, que é essa variável aqui, que está com o valor 72, é menor ou igual a 65, não vai entrar aqui. Mas aqui vai dar um erro de programação. Porque qual o valor que eu estou dando para a classificação aqui? Nada, né? Então vai dar um erro de programação, de sintaxe. É leve, aqui é médio, né? Aí ele vai entrar aqui, ó. Se não, isso é, nenhuma dessas coisas aqui deu verdadeiro. Vocês concordam comigo que o senão é tipo ou alguma coisa ou passou pelo verdadeiro, aí aqui tinha um outro teste, se não é qualquer coisa, certo? Eu não precisaria colocar elif peso maior que 65, não preciso. Vamos parar para pensar, a questão matemática. Lógico, tem a questão do negativo, né? A gente teria que fazer um tratamento aqui. Então, se o cara nem é menor do que 55, nem pesa menos que 65, então ele só pode ser o quê? É pesado, né? Como se fosse coisa de boxe, né? Então aqui, ó, pesado. Se eu trocar o cara aqui para, ó, pesa 40 quilos. Leve, por quê? Porque deu verdadeiro, entrou nesse cara. Quando entrou nesse cara, ele veio para o senão? Não. Ele veio para esse senão com si? Não, ele veio para o senão. Porque o teste booleano, né, true ou false, ou ele entra num fluxo ou ele entra no outro. Eu vou tentar fazer um desenho aqui, né, porque aqui é meio complicado. Vou ter que colocar também aqui nessa parada uma coisa que eu posso fazer desenhos. Quando você está fazendo fluxograma, você está lá fazendo um fluxograma para, por exemplo, desenhar o fluxo de, sei lá, de algum processo lá administrativo ou até de contencioso, sei lá o quê. Qual é o recurso que a gente usa nos fluxogramas para fazer uma condição? Ele não é o... Aqui eu vou ter que ser criativo, hein? A gente quando está usando... Quando a gente está fazendo um fluxograma, a gente não usa um recurso mais ou menos, né? Porque eu estou tentando aqui. Assim, a gente não usa... A gente não vai no fluxograma e coloca... Caraca, até que eu não sou tão ruim de arte ASCII não, hein? Descobri um talento oculto. A gente não faz assim, a gente não faz um losango, ele coloca... se... é hipossuficiente, aí a gente puxa uma setinha para cá. Se não for hipossuficiente, a gente puxa uma setinha para outro lugar. Não é assim que a gente usa em fluxograma? Podem falar se não é. Eu juro, perguntando de boa. Então, ou alguém tipo não tá lembrando? Bem, então, é a mesma coisa, é o se, tá? Ele é bastante usado para isso. Beleza? Ficou claro como é que funciona o se ou posso passar para o próximo? Sim. Ou o próximo. Aqui é o laço. O laço, a gente pode usar o recurso do range. O range é o quê? Para a gente pedir para o Python, em tempo de execução, ele criar uma faixa, né? Range, uma faixa, lembrei. Uma faixa. E no frigir dos ovos ele vai estar criando um array, tá?
a partir de uma posição até a posição que a gente colocar, tá? Então aqui eu posso, por exemplo, colocar range de 1 a 10. Vamos colocar para imprimir o i para ver o que ele vai estar me devolvendo nesse range aqui. Celso, ele está me devolvendo o número 1, não está me devolvendo o número 0. Mas foi eu que coloquei ali, pô. Entendeu? Se eu colocasse aqui de 0 a 10, e outra coisa. É porque ele está aqui print soma total, né? O soma total é 0, não confunda isso aqui não. Ele, na verdade, ele vai fazer o seguinte. Esse aqui é o tamanho, não é a última posição. O primeiro parâmetro é a posição em que ele vai começar. Esse aqui é o tamanho. Se eu colocar 11, aí ele vai de começando pelo inteiro 1, tá? Até montar um tamanho de 10. Por isso que assim, é um pouquinho pegadinha o range, tá? Por isso que eu tive que colocar 1 e 11. Beleza? Se eu fosse fazer a soma total, né? Teria que ser alguma coisa assim, né? Soma. Deixa eu ver se ele tem uma variável ali. Soma total. Recebe ela mesmo mais i. Não sei. Aí, esse aqui passou. Esse aqui funcionou. Que ele foi somando, né? Aí 1 mais 2, 2 mais 3, né? Esse aqui é de fazer desempacotamento. Eu vou deixar para mostrar melhor na próxima aula, tá? Até porque já vai dar 11h30. A gente dá mais uma explorada, até coloco mais algumas coisas aqui em Python, conserto alguns bugs. Bem, além disso, na próxima aula em si, nós vamos começar para valer a questão de tentar ver o que é IA, assim, sair um pouco dessa coisa de filme, de internet e de achismo e de gente que até cria projeto de lei ou sei lá o que, e aí a pessoa às vezes nem sabe do que está falando, né? Vamos ver uma comparação. Ele cagou ali o negócio. A comparação entre o que a gente usou até agora e uma IA, tá? E aí a gente vai começar a fazer as nossas primeiras predições. E dependendo do ritmo da turma, que vocês não são obrigados a acelerar nada, tá? Tem que ser o ritmo de vocês. A gente pode até começar a ver a questão de rede neural, tá? Que aí já é uma coisa, já um avanço bastante importante para começar a ir para a IA generativa, tá? Eu queria, se vocês me permitirem, quem ainda ficou com a gente, vou terminar a aula por agora.